Olá, turma! Na aula de hoje, irei falar sobre operações com números racionais na forma de fração. Bom, na aula passada a gente aprendeu o que são as frações, certo? E hoje a gente vai aprender a fazer as operações com essas frações. A primeira é adição e subtração com frações, tá? Primeiro a gente vai ver fazendo adição e subtração com denominadores iguais. Então, o que a gente faz? Somamos ou subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. Ou seja, a gente soma ou subtrai o numerador e repete o denominador. Eu tenho aqui um exemplo. 5 nonos mais 2 nonos. Repeti o denominador 9 e somei 5 mais 2. Então, eu obtive 7 nonos. Já na subtração, eu tenho aqui 3 oitavos menos 2 oitavos. Repeti o 8, que é o denominador, e subtraí 3 por 2. 3 menos 2, obtive 1 oitavo. Existe também frações com denominadores diferentes. A gente resolve de outra forma. Encontramos frações equivalentes às iniciais com o mesmo denominador. E depois somamos ou subtraímos os numeradores. Ou seja, a gente faz um MMC aqui no denominador, tá? Então, aqui no primeiro exemplo, a gente tem ali, ó, 1/5 mais 2/3. O que a gente fez? MMC entre os denominadores. Deu 15. Aí a gente faz uma multiplicação inversa. Eu pego o denominador da segunda e multiplico pelo numerador da primeira, e pego o denominador da primeira e multiplico com o numerador da segunda. Então, o que aconteceu ali? Ó? Ficou 3 vezes 1 mais 5 vezes 2, sobre 15 avos. O que eu faço? Resolvo essa multiplicação. Então, ficou ali, ó, 3 mais 10 sobre 15 avos. O que eu faço agora? Resolvo essa adição e obtenho como resultado 13/15 avos. Aqui na subtração, a gente faz a mesma coisa. Acho o MMC entre os denominadores, ó, achei 21, e multiplico cruzado. Então, eu pego o numerador da primeira e multiplico pelo denominador da segunda, e depois faço a mesma coisa, denominador da primeira com o numerador da segunda. Então, ficou assim, ó, 3 vezes 6 menos 7 vezes 1 sobre 21 avos. Realizo a multiplicação e obtenho ali, ó, 3 vezes 6, eu tenho 18, 7 vezes 1, 7. Aí eu tenho ali 18 menos 7 sobre 21 avos. E tenho como resultado dessa subtração 11/21 avos. Agora, a gente vai para a multiplicação com frações. Multiplicamos os numeradores e multiplicamos os denominadores. Simples assim. Eu tenho ali um exemplo, 3/4 vezes 1/5. Eu vou multiplicar os numeradores entre si e vou multiplicar os denominadores entre si. Então, vai ficar 3 vezes 1, 4 vezes 5. E obtenho 3/20 avos. No outro exemplo, eu tenho 7 oitavos vezes 3/5. Faço a mesma coisa. 7 vezes o 3 dá 21. 8 vezes 5, 40. Então, 21/40 avos. No último exemplo, eu tenho ali 3 frações. Eu tenho 1/2 vezes 1/3 vezes 5/7. Faço a mesma coisa, multiplico todos os numeradores entre si e depois multiplico todos os denominadores entre si. Então, eu tenho ali, ó, 1 vezes 1 vezes 5, obtenho 5. 2 vezes 3 vezes 7 e obtenho 42. Então, eu tenho ali 5/42 avos. Agora, divisão com frações. Multiplicamos a primeira pelo inverso da segunda. A gente inverte a posição. Quem é numerador vai passar a ser denominador, tá? E o denominador vai passar a ser numerador. Então, a gente tem ali 3/4 dividido por 3/2. Eu vou inverter a posição da segunda e vai ficar assim, ó, 3/4 vezes 2/3. Quando a gente faz esse movimento de inverso, de inverter as posições, a gente inverte também o sinal. Por isso que a gente faz isso. Reparem que era divisão e virou multiplicação. Então, agora eu faço a multiplicação normal, como a gente acabou de ver. Multiplico os numeradores entre si
e multiplico os denominadores entre si. Vai ficar 3 vezes 2, 6. 4 vezes 3, 12. Ali eu fiz uma simplificação para tornar essa fração um pouco menor, tá? Era 6 dozeavos, simplifiquei, virou 1/2. Na letra B, é um pouco diferente. Eu tenho assim, ó, 15 oitavos dividido por 3. Esse 3 está sozinho, mas na verdade tem um número 1 escondido ali. Então a gente vai fazer o inverso. Vai ficar 15 oitavos vezes 1/3. Fazemos a multiplicação para obter o resultado. 15 vezes 1, 15. 8 vezes 3, 24. Então, eu tenho 15 24avos. Dá para simplificar também. E eu vou obter ali 5 oitavos. Na de baixo, a mesma coisa. Eu tenho 3 oitavos dividido por 15 meios. O que eu faço? Vou inverter a segunda. 3 oitavos vezes 2 quinzeavos. Agora eu faço a multiplicação normal. 3 vezes 2, 6. 8 vezes 15, 120. 6 120avos também. Vou simplificar e obtive 1/20avos. Além daquelas operações, também existe potenciação nas frações. Isso mesmo. Para a gente resolver, a gente eleva o numerador e o denominador à mesma potência. Aqui no exemplo da letra A, a gente tem 3/4 elevado ao quadrado. Então, o que a gente faz? A gente vai dar uma potência para cada número. Uma potência para o numerador e uma potência para o denominador, que foi o que eu fiz ali, ó. 3 ao quadrado sobre 4 ao quadrado. A gente realiza essa potência da mesma forma. 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3. Então, ali, ó, 9. 4 ao quadrado é o mesmo que 4 vezes 4, 16. 9 16avos. Na letra B, a mesma coisa. A gente tem ali 2/5 elevado à quarta potência. Então, a gente pega essa potência e dá para o numerador e dá para o denominador. Então, eu tenho 2 elevado à quarta potência, 5 elevado à quarta potência. Faço normalmente a minha potenciação. 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, dá 16. 5 multiplicado por ele mesmo 4 vezes, 625. Então, eu tenho ali 16 625avos. Na letra C, eu tenho 1/3 elevado à quinta potência. Cada um recebe a sua potência e eu faço a minha potenciação. 1 elevado à quinta potência dá 1. 3 elevado à quinta potência, que é o mesmo que 3 vezes ele, 5 vezes, 243. 243avos. Não parou pela potência, não. A gente também tem raiz quadrada com frações. E a gente resolve da mesma maneira que a gente aprendeu a fazer radiciação, tá bom? Extraímos a raiz quadrada do numerador e do denominador. Repare aqui no primeiro exemplo, 25 36avos. A gente tem uma raiz única para os dois. O que a gente faz? A gente separa. A gente coloca uma raiz para o 25, que é o numerador, e uma raiz para o 36, que é o denominador, e resolve isso normalmente. Então, a gente pensa, raiz quadrada de 25 seria um número que vezes ele mesmo dá 25. Ó, achei ali, é o 5. Raiz quadrada de 36, a mesma coisa, um número que vezes ele mesmo dê 36, é o 6. Ou seja, a raiz quadrada da fração 25 36avos é 5/6. A gente tem aqui agora raiz quadrada de 144 sobre 169avos. Fazemos a mesma coisa, cada uma recebe a sua raiz. Raiz de 144 dá 12. Raiz de 169 dá 13. Então, eu tenho aqui 12 13avos. No de baixo, uma raiz mais simples. 9 16avos. Vamos resolver a raiz. Então, raiz de 9 dá 3. Raiz de 16 dá 4. 3/4. E a gente não para em raiz, não, porque tem fração em expressão numérica também. Para a gente resolver, a gente tem que saber o quê? A ordem que a gente vai efetuar essas operações. Então, vamos lá. Se a minha expressão numérica não tem símbolo nenhum, ou seja, não tem colchete, não tem parênteses, não tem chave, eu vou fazer da seguinte forma. Primeiro, eu realizo a potenciação e a radiciação. Não tem mais nenhuma, aí eu vou para a segunda, que é multiplicação e divisão. Não tem mais nenhuma, aí sim eu resolvo adição e subtração. Agora, se a minha expressão numérica tiver parênteses, colchetes, chaves, eu resolvo nessa ordem. Eu resolvo as operações que estão dentro do parênteses, seguindo a ordem das operações.
Está dentro do parênteses. Eu resolvo primeiro a potenciação e radiciação, depois a multiplicação e a divisão e, por último, a adição e subtração. Não tenho mais parênteses nenhum, mas eu tenho colchete. Nessa mesma ordem, dentro do colchete eu resolvo potenciação e radiciação, depois multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração. Resolvi, mas ainda tem chave. Novamente, seguindo a ordem. Dentro das chaves, eu vou seguir a ordem de potenciação e radiciação. Acabou ali. Vou para multiplicação e divisão e finalizo com adição e subtração. Prestem bem atenção nessa ordem, porque ela é fundamental para realizar uma expressão numérica corretamente. Então, eu tenho aqui, ó, 5 mais, abre parênteses, 7 meios menos 3. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu repito 5 mais porque eu tenho que resolver quem está dentro do parêntese, tá? E eu multiplico o 2 pelo 3. Então, eu vou obter lá, ó, 7 menos 6 sobre 2. Eu ainda tenho parênteses, então eu tenho que resolver isso aí. Vai ficar 7 menos 6 dá 1. Ó, eliminei o parêntese. Então, eu tenho 5 mais meio. Novamente, eu vou multiplicar esse 2 pelo 5. Então, eu vou obter 10 mais 1 sobre 2. Resolvo essa adição. 10 mais 1 dá 11, então eu tenho 11 meios como resultado dessa expressão. Não para aí não, tá? A gente também tem probleminha envolvendo frações. Eu trouxe 2 exemplos para vocês. Vamos lá no primeiro. Um saco de arroz pesa 60 quilos. Qual o peso de 3/5 desse saco? Então, a gente quer saber 3/5 de 60. Então, o que a gente vai fazer? 3/5 vezes 60 sobre 1. Esse 1, lembra que eu falei para vocês na outra aula? Que está ali, ele está em meio invisível, mas ele está ali? Então, é isso que a gente faz. Vira uma multiplicação. O que a gente faz? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. 3 vezes 6, 180. 5 vezes 1, 5. Opa! Fração, que também é uma divisão. 180 dividido por 5, ó, 36 quilos é o equivalente a 3/5 desse saco. Outro probleminha. Numa prova de 50 questões, um aluno errou 2/5 da prova. Quantas questões ele errou? Vamos fazer a mesma coisa. 2/5 de 50. Então, a gente vai pegar 2/5 vezes 50 sobre 1. Lembra do 1 invisível. A gente vai fazer agora a multiplicação entre os numeradores e entre os denominadores. 2 vezes 50, 100. 5 vezes 1, 5. 100 dividido por 5, ó, 2/5 da prova que ele errou equivale a 20 questões. Bom, por hoje é só. Até a próxima aula. Um beijo!